Pai do Senhor, meu irmão querido, tudo bem com você? Meu irmão, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: é difícil quando a gente passa por enfermidades, né? Por, pela luta de uma enfermidade que nos acompanha. É difícil. Às vezes a tristeza, o desânimo, até mesmo a depressão tomam conta. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, por mais que a gente passe por essas lutas, a gente vence. Não quer dizer que a gente vai ser curado delas. Ele pode curar. Sim, e curou a muitos. E continua curando. Mas a alguns, o espinho na carne permanece, né? O apóstolo Paulo, ele passou por grandes lutas na, no tempo que ele teve servindo o Senhor, né? No tempo que ele andou pregando, levando o evangelho. E ele teve muitas bênçãos também. Uma delas foi ser arrebatado e ele foi até o terceiro céu, onde está Deus. A palavra de Deus relata isso, está na Bíblia. E a gente às vezes pensa, né? Puxa, quando ele descreveu esse fato, né? Que ele teria muita honra ali, muito reconhecimento. E realmente existe, né? Mas a gente observa que ele de forma nenhuma queria se vangloriar antes. Ele dizia: convém que eu diminua para que ele cresça. E ele não queria ficar em evidência. Tanto é que ele demorou muito para expor isso, essa experiência que ele teve à igreja, para não se vangloriar, né? Mas teve um momento que ele expôs para a igreja devido à situação que estava acontecendo ali na época, em que estavam querendo questionar o ministério dele, né? Alguns irmãos, né, entre aspas, que estavam questionando a legitimidade dele como pastor, como apóstolo e servo de Deus, né? E então ele descreveu a experiência. Mas por que eu estou falando tudo isso? O Senhor, quando ele foi ao terceiro céu, né, o apóstolo, quando ele viu o trono de Deus e viveu e continuou vivo e voltou e, e pôde nos trazer essa experiência, esses relatos que está na palavra, né? Colocou um espinho na carne dele, para que ele não se ensoberbecesse, não achasse: olha, como eu sou santo, como eu sou melhor que os outros homens, eu fui arrebatado aos céus, estive diante de Deus, né? Ele poderia, e naturalmente, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus, mas Deus, no amor que ele tinha, não permitiu que ele perdesse ali a sua salvação por uma pedra de tropeço que todos nós, seres humanos, temos, que é a vaidade e a soberba. Então, Paulo pôde descrever exatamente, né? Ele fala: quando estou fraco, então estou forte, né? Porque por 3 vezes ele pediu para Deus que eu curasse e tirasse esse espinho da carne dele, né? Que nós não sabemos se era uma enfermidade ou se era uma pessoa, porque a palavra descreve que era um espinho que foi colocado para o esbofetear, né? A gente não sabe se era uma figura de linguagem ou se ele passou realmente por isso, né? Eu digo pela minha interpretação. Mas eu sei que era um grande sofrimento que ele tinha, que ele orou por 3 vezes para Deus tirar, e na terceira vez Deus fala para ele: a minha graça te basta. Então Deus disse que não iria tirar. E Deus fala para ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa no sofrimento. Agora eu vou concluir tudo que eu quero dizer. Eu tive toda essa introdução para te passar o seguinte, meu irmão. Eu também tenho os meus espinhos. Os servos de Deus que não têm espinhos, isso é um problema, porque a gente precisa desses espinhos, tá? Para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. Porque quem está no caminho estreito é difícil, é um caminho que tem espinhos, tá? Mas quem está no caminho largo é muito fácil se desviar de qualquer obstáculo. É um caminho mais fácil, tranquilo, mas quem está no caminho estreito tem que transpor os obstáculos, os espinhos, as agruras, né? É uma vida de santificação, e a santificação é nós lutarmos contra
as nossas tendências malignas, a nossa carne, a nossa natureza má e corrompida, a nossa soberba de achar que nós somos melhores, de que nós temos segurança em alguma coisa, a nossa autossuficiência, e nós colocarmos tudo aos pés do Senhor, porque Ele é o nosso provedor, né? As nossas alianças, porque nós não temos como aumentar um dia sequer na nossa vida quando chegar a nossa hora, né? Como descreve a palavra. Nós, em nós mesmos, por mais que sejamos preparados, fortes, que tenhamos nos esmerado, nos tornado alguma coisa nessa vida, nós não podemos, quando passamos daqui, né, quando terminamos o nosso tempo aqui, carregar alguma coisa que não seja a nossa culpa e o nosso pecado, a não ser quando temos a graça sobre nós, que aí nós carregamos o nosso alívio, a nossa fé em Cristo, né, a nossa esperança no Senhor. E para aqueles que estiveram ali a serviço de Deus, né? Não por mérito algum, porque não temos mérito nisso, mas cremos no Senhor, nos dá a salvação, né? Levar um galardão, né? E um dia nós saberemos qual será esse galardão. Para mim, meu irmão, saber que um dia eu vou estar no reino de Deus, onde aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos, para mim não existe nada melhor na minha humilde concepção, mas Deus, ele fala que não subiu ao coração do homem, o olho humano não viu, aquilo que ele tem preparado para nós. E nós sabemos que ele é maravilhoso. E olha que lugar lindo que ele fez para nós, tirando essa maldade, essa destruição do mundo. O nosso mundo, na sua natureza, na sua plenitude, é muito lindo, né? Você mesmo, quando vai lá pro interior, lá para sua casa, né? Eu já cheguei a falar para você, esse cantinho é um pedacinho de céu, né? É um exagero da minha parte, porque o céu é... Mas de olhar a natureza, que é obra das mãos do nosso Deus, né? E tudo que é das mãos dele, né? É um pedacinho da sabedoria, daquilo que ele fez para nós. Então, sentir a presença do Senhor é um pedacinho de céu, né? E ver aquele riacho correndo, aquelas árvores, aquela natureza. Mas, meu irmão, desculpa novamente, as minhas mensagens são tão longas, se tornam pregações, né? Mas eu quero que você não fique pouco confortado, mas muito, porque, meu irmão, essas enfermidades, essas dificuldades, essas lutas que nós passamos na vida, esses espinhos na nossa carne, né? Para nós que temos o Senhor, que cremos no Senhor, é um aperfeiçoamento, né? Porque nós nos despojamos de toda a nossa autossuficiência, confiança em alguma coisa e reputamos tudo por esterco, porque nada pode tirar o sofrimento ou nos trazer a paz, anular o aguilhão da morte, porque nós estamos numa morte em contagem regressiva, né? A não ser a nossa esperança, a nossa fé no Senhor Jesus, porque ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Logo em seguida, no versículo seguinte, aquele que crê em mim nunca morrerá. Então, nossa esperança é saber que o reino de Deus virá, que nós estaremos num lugar melhor e que teremos uma vida eterna. O aguilhão, que é a morte, não existirá mais. Fala: morte, onde está o seu aguilhão? Não existirá mais, porque nós teremos uma vida eterna com Deus. Aquele que nós cremos por ouvir falar e sentimos pelo Espírito Santo, nós veremos face a face. E nós ouviremos como você está ouvindo a minha voz agora. E será maravilhoso, será um tempo maravilhoso. Repito, aquilo que o olho humano não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado para nós. Delícias, meu irmão. Eu espero que a gente esteja vivendo, que a gente viva essa eternidade com Ele, né? E o que eu digo para você, meu irmão, que você possa glorificar a Deus. Ele diz: em tudo dai graças, né? Em tudo dai graças. Glorifica a Deus pela tua dor, pela tua enfermidade e pela tua dependência do Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, né? Não importa o nosso pecado, aquilo que ficou para trás, pela graça somos salvos mediante a fé. Faça o teu voto com o Senhor, entrega a tua vida, troca toda a sabedoria, toda a aliança que tem existido antes
qualquer crença, qualquer filosofia, por uma pérola única de grande preço, que é o Senhor Jesus. Fala: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Dobra o teu joelho no teu quarto, faz a tua oração, né? Aproveita que você está forte, porque estando fraco na carne, você está forte, né? É uma pena aqueles que passam pela enfermidade, pelas lutas e não têm esperança e fé, que creem em castelos de areia que se desfazem com o tempo, mas aqueles que creem no Senhor, esses subirão como águias, né? Como diz a palavra, né? Caminharão e não se cansarão, e na velhice ainda darão frutos, né? Os nossos jovens cairão, mas nós que cremos do Senhor, nós subiremos como águias, né? E que, meu irmão, você possa entregar os teus caminhos ao Senhor. Amém, meu irmão? Eu desejo a você a paz do Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus ele possa ser o teu conselheiro nesse momento, possa ser o teu Deus forte, que a maravilha da operação do Espírito Santo possa te alcançar, que a paz dele possa ser derramada sobre você, as doces consolações do Espírito Santo, e que você possa estar vivendo o projeto de Deus, a eternidade de Deus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Quando o mundo aqui deixar, tristezas não terei, pois como os anjos serei, não há dor, angústias nem aflições, nos braços do Salvador descansarei lá no céu. Jerusalém anseio encontrar, ruas de ouro em meu novo lar. Oh, que prazer verei meu Rei, pra sempre estar com Jesus. Rio de água viva, claro como cristal, no lindo céu gozarei, não há dor, angústias nem aflições, nos braços do Salvador descansarei lá no céu. Jerusalém anseio encontrar, ruas de ouro em meu novo lar. Oh, que prazer